Vamos lá? Sem mais delongas, iniciando oficialmente o episódio número 55 do nosso raio-x da questão. Se eventualmente você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ser notificado das próximas lives, dá um toque lá no sininho, depois entra lá na descrição do vídeo e vamos para cima, para a nossa live. Olha só, o tema de hoje, episódio número 55, é o tema de órgãos públicos. Ah, professor, esse tema já é batido, então use como revisão. Mas vamos ver se você está dominando realmente todas as nuances sobre órgãos públicos. Vamos lá? Beleza. Questão número 1. Vamos direto para o raio-x da primeira questão. Banca Quadrix, 2019, o enunciado da questão diz: quanto à administração direta e indireta, julgue o item. E o que o item diz? Os órgãos públicos têm patrimônio próprio e compõem a administração direta. Você sabe que aqui no nosso raio-x, a coisa que menos importa é o gabarito. Mas você quer o gabarito? Está errado. Deixa eu te perguntar. Se eu estivesse analisando essa questão, primeira coisa que eu ia perguntar: o que é o conceito? O que é um órgão público? O que é o órgão público e suas características? Professor, eu resolvo as questões antes de começar o estudo teórico ou depois? Na metodologia que estamos aplicando aqui, você faz primeiro uma análise pontual das questões, para dali você destacar as expressões conceituais teóricas que você ou não sabe ainda, ou não está se lembrando, ou precisa revisar, precisa aprofundar. Então, órgãos públicos. A outra pergunta é: órgão público, ele tem patrimônio próprio? Além disso, os órgãos públicos, eles compõem a administração direta ou indireta? E aí eu faria uma pergunta que já seria uma pergunta faixa preta, mais aprofundada. Só existem órgãos na administração direta? É uma pergunta justa, honesta. Ou é possível existir órgãos, que são os centros ou unidades de competência despersonalizados, despersonificados, ou existe isso lá na administração indireta? A gente vai analisar isso. Muito bem. Então, dessa questão, eu destacaria esses 3 elementos conceituais que você precisaria estudar, se você está começando. Se você está no nível intermediário ou avançado, eu te perguntaria 2 coisas. Esses elementos conceituais já estão na ponta da língua? Isso já faz parte do seu material de revisão? Está tudo ok? Se está, você já fez a revisão. Se você está no nível intermediário ou avançado em matéria de direito administrativo ou qualquer outra disciplina, você analisou uma questão ou várias delas e as expressões conceituais estão ok, você acertou a questão, você acabou de revisar. Professor, como é que eu faço para revisar? Eu adoro revisar, eu acho mais eficiente começar a revisão daquele tópico, daquele ponto, pelas questões. Vou lá no site de questões, filtro aquele tema e começo a fazer. Se eventualmente surge algo que eu não estou dominando, eu tomo nota aqui no rascunho e aí eu passo para o meu material de revisão, digitado, PDF, o que seja. Se ainda assim não resolveu, aí eu vou pesquisar na teoria. Prosseguindo, questão número 2. Banca Sebrasp, concurso da ABIN, enunciado da questão. No que concerne à administração pública, julgue o item a seguir. E o item diz assim, embora, em regra, os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, a alguns órgãos é conferida a denominada capacidade processual, estando eles autorizados por lei a defender em juízo, em nome próprio, determinados interesses ou prerrogativas.
no nosso estudo, gabarito importa? Gabarito tem função? Não muito, não neste momento. Está correto. Deixa eu te perguntar, está tudo ok? Você domina o conceito e todas as características de órgãos públicos? Beleza. Você já sabe que órgão público não tem personalidade jurídica própria? E eu te pergunto, se órgão não tem personalidade jurídica própria, está aqui, olha, eu pergunto, há alguma exceção? Nenhuma exceção. Mas eu tenho uma pergunta. Quando eu era servidor do STJ, por exemplo, e até de outros órgãos, quando eu recebia lá o meu contra-cheque, quando eu recebia lá aquele documento que eu utilizava para fazer a minha declaração de imposto de renda, aí quando aparecia fonte pagadora, tinha assim STJ e tinha um CNPJ. O STJ, que é um órgão do judiciário, órgão independente, mas órgão, tinha um CNPJ. E aí depois eu percebi que esse CNPJ, esse número do CNPJ, do STJ, e de outros órgãos também tem, ele era um número diferente do CNPJ da União. Como é que fica isso? O órgão não tem personalidade jurídica, mas tem CNPJ? Por quê? Porque CNPJ, assim como CPF, é um código fiscal identificador. Através desse código, a Receita Federal sabe que a União efetuou pagamentos remuneratórios ao servidor João por meio do seu órgão STJ, por meio da dotação orçamentária, da rubrica orçamentária STJ. É uma forma de controlar o fluxo de pagamentos e de valores por meio deste código fiscal. Mas ter CNPJ não significa necessariamente que vai ter personalidade jurídica. Ligou nessa ideia? Beleza. Além disso, o que é a capacidade processual? O que é a capacidade processual? E eu te faria uma outra pergunta. Tem um sinônimo? Capacidade processual. A gente vai ver na nossa revisão e aprofundamento. Tem algum sinônimo? Você conhece alguma expressão sinônima de capacidade processual que também aparece em prova? Beleza. Órgãos públicos não têm personalidade, a gente já sabe disso, é o básico. Mas podem ter capacidade ou, de regra, não possuem capacidade processual? O que é a capacidade processual? Órgãos públicos podem atuar em juízo como autores, como réus de um processo? A gente precisa definir isso aí. Então, depois de fazer uma análise como essa, você já vai para o estudo teórico, para a sua videoaula, para o seu PDF, seu livro, muito mais direcionado. Você já vai com a postura de atirador de elite, já quer acertar diretamente no alvo. Qual alvo? Ou quais alvos? Aqui, ó. Aqui. As expressões. Muito bem. Questão número 2 está correta. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 diz assim: o enunciado, no que concerne à administração pública, julgue o item a seguir. E o item diz: considerando-se que, de acordo com a teoria do órgão, os atos praticados pelos agentes públicos são imputados à pessoa jurídica de direito público. É correto afirmar que os atos provenientes de um agente que não foi investido legitimamente no cargo são considerados inexistentes, não gerando qualquer efeito. Essa questão, ela é certa, errada ou oxe? Coloca logo o gabarito. Errado. Se você já vem estudando o direito administrativo há algum tempo, se você está no nível intermediário ou avançado, você já sabe que o assunto, o tópico, teoria do órgão, é algo importante para provas. Mas aquela pessoa que está começando o estudo do direito administrativo pela primeira vez hoje,
já cairia no radar dela esta pergunta: o que é essa teoria? Então, ela já colocaria, já setaria, já listaria este tema no seu rascunho de assuntos que vai precisar resolver no estudo teórico. Ele colocaria, só para exemplificar, teoria do órgão. E quando ele fosse estudar o tópico teoria do órgão, ele iria se deparar com a teoria do mandato, iria perceber que tem a teoria da representação, que são duas teorias antecessoras. E aí ele ia montando os assuntos pertinentes. Mas quem teria direcionado? A questão. A questão. E aí, teoria dos órgãos. Os atos praticados pelos agentes. Então, atos praticados pelos agentes são imputados à pessoa jurídica de direito público. A pergunta é muito simples, muito simples. A quem se imputa, a quem se atribui a responsabilidade pelos atos praticados? A quem se atribui? Ele está dizendo na questão que é a pessoa jurídica de direito público a quem esse agente está vinculado. Isso é certo? Isso é errado? Então, tudo isso é direcionado para o estudo teórico. Professor, mas eu já sei de tudo isso. Então, agora você já tem a principal, a número 1, a fonte primordial de revisão aplicada dos seus conhecimentos. Não existe melhor material de revisão dos conhecimentos do que as questões. Mas se eu me deparar com uma questão que não estou sabendo, aí você vai para o seu material de revisão. Resumo, mapas mentais. E se ainda não resolver, aí você vai para a teoria. Mas quando você está no nível intermediário avançado, a sua primeira fonte, a fonte primária de início da sua revisão, as questões. Porque é uma revisão aplicada. É a revisão valendo. Aí você já pode testar se acerta ou não o gabarito. No primeiro momento, o gabarito não importa. Agora, depois de ter estudado, revisado, aí você volta às questões com a preocupação primeira de saber se está dominando os conceitos, as expressões conceituais. E segundo, se a articulação desses conceitos você consegue julgar e gabaritar. Tudo bem? Beleza. E ele diz algo importante. É correto afirmar que os atos provenientes de um agente não investido legitimamente no cargo são considerados inexistentes, não gerando qualquer efeito. Beleza. Então vamos lá. Considerando-se que, de acordo com a teoria do órgão, os atos praticados pelos agentes são imputados à pessoa jurídica de direito público, é correto afirmar que os atos provenientes de um agente que não foi investido legitimamente no cargo são considerados inexistentes, não gerando qualquer efeito? Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque tem os agentes de fato, também chamado agentes necessários. Uma das lives com conteúdo épico que eu já gravei aqui no canal foi uma que eu comparei minuciosamente agente público, agente putativo e agente de fato, também chamado agente necessário. E é um conhecimento que vai ser exigido aqui. Por quê? Porque o agente de fato não tem investidura legítima, não teve ato de investidura, mas ele pode praticar atos existentes. E aí
A gente vai mencionar isso aí, não vai aprofundar tanto quanto nós aprofundamos nessa outra live que eu já mencionei, mas nós vamos tratar disso aí. Tudo bem? Agora é para eu criar um looping na sua cabeça. Eu despertar a sua atenção. Olha o que você precisa dominar. Olha o detalhe, a nuance aí para você perceber nessa questão. A questão está errada. Beleza. 4. Questão número 4. Questão número 4, Banca Quadrix, 2020, artigo técnico. O enunciado diz: entende-se por organização administrativa a forma como o Estado se estrutura. A respeito desse tema, julgue o item. Professor, mas o assunto não é o assunto de órgãos? Por que nós estamos falando de organização administrativa? Porque o capítulo da organização administrativa do Estado é que contém os estudos detalhados sobre órgãos, agentes e entidades. Então, a análise, o estudo, a compreensão dos órgãos públicos é feita quando se estuda o capítulo da organização administrativa do Estado ou simplesmente estrutura administrativa do Estado. E aí a gente vai para o enunciado. O enunciado, aliás, o item, né? O item diz: os órgãos públicos possuem personalidade jurídica, ou seja, possuem vontade própria e são sujeitos de direitos e obrigações. Olha, esse item você já sabe que está errado. Ele revisa, ele te propõe a revisão e o aprofundamento do seguinte detalhe. Órgão público, você já sabe o que é? Ótimo. Sabe o conceito? Vamos ver tudo isso. Órgão público tem personalidade jurídica? Olha a interrogação. Não tem, a gente já sabe. Ele possui vontade própria? Olha, vontade própria só quem é sujeito de direito. E só vai ser sujeito de direito quem tem personalidade jurídica própria. O órgão não tem. Então, o órgão não tem vontade e, logo, eles não são sujeitos de direitos e obrigações. Não são sujeitos de direitos e obrigações. Eu sei que você confia em mim, mas se não confiar, dá uma olhada no artigo, aliás, no artigo 1º, artigo 2º. Artigo 2º. Não, é o primeiro mesmo. A memória está fraquejando aqui. Artigo 1º, lá nos parágrafos, né? Artigo 1º da Lei 9784/99. Dá uma olhada no primeiro e depois já dá uma olhada no segundo também. Porque lá tem a definição de órgãos públicos e essas características estão definidas também. Muito bem. Questão número 4 errada. O que você vai precisar revisar ou se aprofundar? Órgãos, se ele tem personalidade jurídica, o que é isso? A vontade própria e se ele é ou não, na verdade não é, sujeito de direitos e obrigações. Prosseguindo. Questão número 4. Questão número 4, agora a gente vai para a questão número 5. É uma questão do CESP, do IFB. O enunciado diz o seguinte: julgue o item que se segue acerca da organização administrativa. E o item diz: atualmente, a doutrina majoritária, para explicar a relação entre o órgão e o agente, utiliza-se da teoria da representação, segundo a qual os agentes são representantes do Estado. Olha aí, o item está errado. Qual é a doutrina majoritária, o pensamento majoritário dos estudiosos do direito? Em relação, ele quer saber o seguinte, olha, está o Estado aqui e além do Estado tem você aqui, ó. E entre vocês tem uma relação.
relação. Vamos apagar aqui porque está errado. Errou. Relação. Qual é a natureza jurídica dessa relação, desse vínculo que se estabelece entre pessoa natural, o ser humano, e o Estado? Existem teorias que se sucederam ao longo dos anos, dos séculos, na busca da explicação para essa relação, esse vínculo. Uma das teorias é a teoria da representação. Você deve destacar a teoria da representação e dizer, e buscar saber, né? O que é essa teoria? Qual é a definição dela? Quais são as suas teorias rivais, aquelas que tentaram combater essa teoria? Essa teoria, atualmente, ela prevalece? Qual é a teoria que prevalece atualmente? Tudo isso. Então, olha, o que é essa teoria? Você vai colocar uma interrogação, que é qual teoria prevalece atualmente? Qual teoria prevaleceu atualmente? E os agentes públicos são representantes do Estado? É essa a ideia? Esse vínculo entre pessoa natural, ser humano e o Estado faz com que esse agente público, essa pessoa natural, se torne um representante do Estado ou é outra coisa? Então, eis aí mais um desafio teórico que a questão nos propõe. Questão número 6. Questão número 6. O enunciado desta questão diz: com relação à estruturação, às características e à descrição dos órgãos da administração federal direta e indireta, julgue o item. E aí o item diz: determinado órgão pode pertencer à administração pública direta, ainda que goze de autonomia administrativa, financeira e orçamentária em relação ao órgão ao qual é hierarquicamente subordinado. Este item, ele está correto. Vou te adiantar o gabarito porque não é o mais importante. Ele diz o seguinte, olha, determinado órgão que pertence à administração pública direta, ainda que goze de autonomia administrativa, é o caso do TCU, é o caso do MP, o Ministério Público da União, é o caso do Senado, Câmara, tribunais, tem autonomia administrativa, ele se auto-administra, é o senhor da sua própria gestão administrativa, e além disso, autonomia financeira e orçamentária em relação ao órgão ao qual é hierarquicamente subordinado. Então, determinado órgão pode pertencer e ainda assim ter autonomia? Sim. Olha só. Olha aqui, olha. Você pode ter essa estrutura aqui, olha. Você pode ter aqui, por exemplo, a estrutura do poder legislativo. E você tem o órgão auxiliar TCU. Tecnicamente, ele não é subordinado, mas também não é independente. É a ideia de órgão autônomo. Mas ele está dentro de uma estrutura hierarquizada. Só que ele tem essa autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Mas o melhor exemplo para isso aqui é a Presidência da República aqui em cima e os ministérios. Os ministérios são órgãos literalmente subordinados à Presidência da República e são órgãos que possuem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Então, o item está perfeitamente correto porque ele se encaixa, ele se amolda plenamente à ideia de ministérios, que é a mesma ideia de secretarias de governo. As secretarias de governo estão subordinadas à governadoria, chefiada pelo governador. Apesar de serem subordinadas hierarquicamente,
elas possuem a chamada autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Essa questão tem a ver com a classificação dos órgãos no tocante à estrutura hierarquizada, ao nível hierárquico. A gente vai ver isso. Questão número 6. No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue. E aí, a questão 7, na verdade, diz o seguinte: órgão público é ente despersonalizado, razão porque lhe é defeso, lhe é proibido, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial, ainda que sua atuação seja indispensável à defesa de prerrogativas institucionais. Está errado. O erro não é dizer que órgão é ente despersonalizado. O erro é dizer que, em qualquer hipótese, ele não pode ser parte no processo. Qual é a regra? Qual é a regra? A regra é: órgão não pode ser parte no processo. Parte em processo judicial. Agora, essa regra tem exceção. Nós já vamos ver ao final dessa live. Acontece que o item que estamos julgando, quando diz razão porque lhe é defeso, é proibido ao órgão, em qualquer hipótese, ser parte do processo, esse em qualquer hipótese é defeso, está excluindo a exceção. Por isso que o item está errado. Agora, e essa ideia de atuar em processo na defesa de prerrogativas institucionais? Isso é correto? Não é correto? É uma característica que faz com que certos órgãos possam ter capacidade processual, mesmo não tendo personalidade jurídica, porque personalidade jurídica nunca órgão vai ter. Mesmo sendo órgão independente de poder, ele não vai ter personalidade jurídica. Vamos lá. Questão número 8. Questão número 8. Diz o seguinte: a respeito da organização administrativa, dos atos administrativos e dos contratos e convênios administrativos, julgue o item a seguir. E aí vem o item. O item diz: de acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Isso é certo, é errado ou é oxe? Eu vou adiantar o gabarito. É oxe. Teoria da imputação. O que é? O que é essa teoria? Segundo, sua relação, sua pertinência com os órgãos. Qual é? É essa teoria que faz com que a manifestação de vontade de uma pessoa jurídica se faça por meio de agentes públicos, ou seja, a manifestação do agente, manifestação de vontade do agente, será atribuída ao Estado? É isso? Isso está correto. Mas nós precisamos destrinchar, detalhar melhor esses conceitos e essa tal da teoria da imputação. Essa teoria da imputação, ela vai ter uma conexão com a chamada teoria do órgão. E também com a teoria da imputação volitiva. Muito bem. Prosseguindo. Última questão do nosso raio-x da questão, última questão. Questão número 9. Olha a banca. Inás do Pará.
Não riam ainda. Vamos analisar as questões, as opções. Dentro do contexto da organização administrativa, da administração pública, podem ser observadas inúmeras classificações dos órgãos públicos. Essa grande diversidade classificatória ocorre em função das múltiplas e variadas atividades do Estado. E entre elas, temos a classificação quanto à posição que ocupa na estrutura estatal. A classificação quanto à posição estatal tem a ver com o nível hierárquico desse órgão. Segundo os critérios, o critério da posição estatal, os órgãos públicos podem ser. Vejam aí esse detalhe. Vejam aí esse detalhe. Muito bem. A Raquel está falando de postulatória. Capacidade postulatória, Raquel, se é isso que você está mencionando aí, é a capacidade que é atribuída ao advogado com registro na OAB. A capacidade de postular, de requerer, de demandar em juízo tecnicamente. A capacidade de demandar tecnicamente, com conhecimentos técnicos para isso, em juízo. Mas vamos lá. Questão número 9, letra A. No tocante à posição estatal, os órgãos podem ser independentes quando se tratar de órgãos que têm origem na Constituição, não possuem qualquer subordinação hierárquica ou funcional e sujeitam somente ao controle de ordem constitucional, que é aquele controle do freios e contrapesos. Perfeito. Esse é o gabarito, já na letra A. Mas vamos confirmar a resposta nas outras. No tocante à posição estatal, eles podem ser órgãos superiores? Podem sim. Agora, quando apresentarem autonomia administrativa, jurídica e financeira, mesmo que não contemplem funções técnicas e de planejamento. Não. Órgãos superiores, eles vão contemplar funções técnicas e de planejamento, mas eles não têm essa autonomia. A autonomia só é dada para órgãos autônomos. Então, você tem os órgãos independentes, os autônomos, os superiores. A gente vai ver isso mais à frente. Então, letra B está errada. Órgãos superiores não gozam de autonomia administrativa, jurídica e financeira. Quanto à posição estatal, podemos classificar em órgãos simples ou unitários? Não. A classificação que resulta em simples e unitários, simples e compostos, é a classificação no tocante à estrutura do órgão. Então, letra C não pode ser também. Órgãos singulares. A classificação em singulares e colegiados não tem a ver com a posição estatal. Nós vamos analisar ainda hoje. Tem a ver com a forma de tomar as decisões. Como se tomam as decisões deste órgão. E por último, unilaterais. Também não é. Quando estiverem presentes em apenas uma das esferas do governo ou unidade. Não existe essa lógica de órgãos unilaterais. Tudo bem? Ou se tem, são aqueles órgãos que integram apenas uma estrutura federativa, ou União, ou Estado, DF, município. Então, o nosso gabarito realmente é letra A. Finalizamos a primeira parte e a mais importante, talvez importantíssima parte da nossa live, que é quando a gente faz o raio-x da questão, para você identificar quais são os elementos conceituais, teóricos, as expressões jurídicas, as características jurídicas que você precisa compreender, lembrar, dominar, para que você possa analisar e gabaritar questões sobre o assunto. Qual é o assunto? Órgãos públicos. E agora a gente vai para a segunda parte da nossa live, que é a parte da revisão e aprofundamento teórico. Órgãos públicos é o assunto da vez. Aí, os órgãos públicos. Isso aqui está no capítulo da organização ou estrutura administrativa do Estado.
administrativa do Estado. Então, se o tópico lá do seu edital, se o tópico lá da disciplina de direito administrativo contempla esse assunto, organização ou estrutura administrativa do Estado, você vai precisar estudar com dedicação, com força, órgãos públicos. Lá vamos nós. Primeira coisa, a gente começa com uma ideia, uma definição, um conceito. Um conceito. Uma ideia básica. Órgãos públicos, o que são os órgãos públicos? São centros de competência ou unidades de atuação. Órgãos públicos são centros de competência ou unidades de competência, unidades de atuação da estrutura da administração direta e da estrutura interna da administração indireta, ou seja, dentro de uma autarquia, dentro de uma fundação pública de direito público. Centros de competência que atuam por meio de seus agentes públicos. Então, o órgão é um centro ou unidade de competência abstrata e a sua atuação, a sua manifestação é feita por meio de agentes públicos, cuja responsabilidade pela atuação é imputada, a teoria da imputação é imputada à pessoa jurídica estatal a que pertence. Então, vamos escalonar isso aqui de forma bem tranquila. Olha, suponhamos que aqui, neste desenho, eu esteja representando a União, a pessoa jurídica estatal União. E aqui eu esteja representando o INSS, que é uma autarquia, e a FUNAI, que é uma fundação pública de direito público. Aqui na União, gente, quando é criado os ministérios, Ministério do Meio Ambiente, quando é criado o Ministério da Justiça e Cidadania, quando é criado o Ministério da Economia, essas unidades integrantes da pessoa jurídica União são centros ou unidades de atribuições que integram a estrutura da administração direta, ou seja, a estrutura de uma das pessoas jurídicas federativas. Quais são as pessoas jurídicas federativas? As pessoas jurídicas federativas, gente, está no artigo 18 da CF. União, estados, DF, municípios. Agora, quando a União cria autarquias e fundações, elas resultam de um fenômeno chamado descentralização, aí, e elas são pessoas jurídicas autônomas, PJ autônomas. Então, a estrutura da administração indireta, compõe-se de pessoas jurídicas administrativas autônomas, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e os consórcios públicos. Agora, lá na estrutura da administração indireta, nós temos pessoas jurídicas regidas predominantemente por direito público e nós temos pessoas jurídicas regidas predominantemente por direito privado. Naquelas pessoas jurídicas que são regidas predominantemente por direito público, nós podemos ter o seguinte: aqui nós temos no INSS departamento de pessoal, nós temos setor de transporte, departamento de patrimônio. Essas unidades internas criadas dentro da autarquia INSS são órgãos. Então, normalmente na prova ele fala: os órgãos integram a estrutura da administração direta. Isso está correto. Mas se uma questão frontalmente te propuser a ideia de que dentro de autarquias
e dentro de fundações públicas de direito público, suas unidades internas de competência, suas unidades internas de atuação são órgãos, isso está correto. Eu quero que você coloque aí para mim o nome mágico que é dado para essas unidades internas aqui. Qual é a expressão que aparece em prova de concurso para denominar os órgãos criados dentro das autarquias e fundações públicas na administração direta? Coloca aí nos comentários qual é o nome técnico que se dá para isso aí. Qual é o nome que se dá para isso? Vamos ver se você acertou? Chama-se o seguinte. Essas unidades aqui, olha, vou colocar o nome aqui. Administração descentralizada desconcentrada. Administração descentralizada desconcentrada. São essas unidades aqui. Também poderia dizer administração desconcentrada descentralizada, mas o mais adequado seria administração descentralizada, porque descentralizou ao criar a autarquia, e a autarquia internamente se desconcentrou em unidades internas de competência, seus órgãos internos. Administração descentralizada desconcentrada. Essa expressão aparece em prova até com uma certa frequência. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Beleza? Beleza. Vamos lá. Olha, a Tatiana está perguntando, quanto tempo de live? Olha, o tempo aqui... Tatiana, deixa eu te falar uma coisa que eu sempre falei. O tempo é uma ficção social, nós inventamos o tempo. E aí a gente deixa fluir. Vamos lá, vamos terminar. Antes de meia-noite a gente termina, mas vai ser rápido. Então, para melhor a gente contextualizar os órgãos, depois de ver o conceito, vamos analisar a estrutura administrativa do Estado brasileiro. A União, Estado, DF, Município, ela se compõe de administração direta, tá lá, e administração indireta. Então, tanto a União quanto os Estados, DF, Município, administrativamente se organizam em administração direta e indireta. A administração direta, vejam aí, ela se compõe de órgãos públicos e agentes públicos. E os agentes públicos são agentes políticos, servidores estatais e particulares em colaboração com o poder público. Já a administração indireta compõe-se de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e consórcios públicos. Dentro das autarquias, pode haver órgãos internos aí dentro. Isso também vale para fundações públicas, se forem fundações públicas de direito público, as chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Nas outras, nós não teremos órgãos. Então, nós situamos aí onde vão estar os órgãos. Ou na estrutura da administração direta, que é o mais frequente, ou internamente dentro de uma autarquia ou uma fundação pública de direito público. Prosseguindo, entes públicos diferenciados. Especialmente você que vai fazer concurso aqui no Distrito Federal, fiquem atentos a esses órgãos diferenciados. TJDFT e MPDFT. O que a gente já sabe sobre eles? Eles são órgãos. Aí. Agora, eles são órgãos integrantes da administração direta da União.
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal, eles atuam exercendo suas respectivas funções no perímetro do Distrito Federal, mas eles não são órgãos integrantes da pessoa jurídica Distrito Federal. Eles são órgãos que integram a administração direta da pessoa jurídica União. Isso, quando a gente fala que o Distrito Federal é uma estrutura federativa anômala, diferenciada, eis aí algumas características dessa diferenciação. Além disso, os órgãos públicos, eles são criados e organizados por lei da União. Então, a lei que cria, que reestrutura, que organiza, que cria cargos, tanto no TJDFT como no MPDFT, é uma lei aprovada no Congresso. Quando vai reestruturar, modificar, criar um novo fórum, uma nova vara, criar mais vagas de juízes, a lei não é aprovada na CLDF, ela é aprovada no Congresso Nacional. Por quê? Porque a Constituição Federal, nos artigos 22 e 48, diz que a competência para criar, estruturar, organizar o TJDFT e o MPDFT é a competência da União. E a gente prossegue analisando o seguinte: esses órgãos, eles são mantidos, olha o dinheirinho aqui, ó, eles são mantidos com recursos da União, dos cofres públicos da União, verba federal. Os seus servidores são servidores federais, eles são regidos pela 8.112 e não pela 840. Então, fiquem atentos nesses dois órgãos que estão localizados e atuam no Distrito Federal, mas eles não integram a estrutura da pessoa jurídica Distrito Federal. Defensoria Pública do DF. Defensoria Pública do DF. Passou por uma alteração na emenda constitucional 69, mas olha lá. A Defensoria Pública do DF é um órgão que integra a administração direta do DF. Defensoria Pública do DF é órgão que integra a estrutura do Poder Executivo do Distrito Federal, tal qual a Procuradoria Geral do DF. Já o TJDFT e o IMP, não. Vejam que nos estados, Estado de São Paulo, o Judiciário de São Paulo é um órgão estadual. O MP de São Paulo é um órgão estadual. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é um órgão estadual. Então, esses três órgãos nos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e outros, nos estados, esses três órgãos, tribunais, Ministério Público e Defensoria, são órgãos integrantes da estrutura do Estado, da pessoa jurídica do Estado. Aqui no DF, não. Aqui no DF, a Defensoria Pública é um órgão distrital. Agora, o TJDFT e o Ministério Público são órgãos federais. Prosseguindo, a gente avança para avaliar o seguinte. A Defensoria, gente, ela é criada e organizada por lei do DF. Então, essa lei que organiza e cria cargos, carreira, remunerações, ela é aprovada na CLDF. Prosseguindo. Quem é que banca? Da onde vem o dinheiro para bancar os servidores da Defensoria? Mantida com recursos do Distrito Federal. Então, o dinheirinho aqui, olha, o dinheirinho aqui para manter a estrutura vem do DF. Tudo bem em relação a isso? Tranquilíssimo. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Eu só queria destacar essa observação que essa atual roupagem, essa estrutura da Defensoria Pública foi alterada pela emenda constitucional número 69. Antes dessa emenda constitucional, a Defensoria Pública do DF era órgão organizado, criado pela União, bancada pela União, e isso mudou. Fiquem atentos a isso aí. PM, Polícia Militar do DF,
Corpo de Bombeiros Militar do DF e PCDF. Muita atenção para esses órgãos diferenciados também. Eles têm uma diferenciação resultante dessa característica anômala do Distrito Federal. Vocês bem sabem que o Distrito Federal não tem 3 poderes, tem 2. Só tem o poder executivo e o poder legislativo, porque o judiciário aqui é o judiciário da União. E apesar desses 3 órgãos pertencerem ao poder executivo, eles são órgãos do poder executivo distrital. Apesar disso, olha a diferença. Eles são órgãos integrantes da administração direta do DF. Até aí tudo bem, é lógico, né? Mas olha, além disso, são criados e organizados por lei da União. Então, quando se cria ou se reestrutura cargos e a própria estrutura da PMDF, Polícia Civil do DF e Bombeiros DF, isso tem de ser lei, reajuste, salários, cargos, lei aprovada no Congresso Nacional. Então aqui, olha, vamos colocar aí, ó, é lei no Congresso Nacional. A Câmara Legislativa do DF não tem competência legislativa para dispor sobre a organização, criação e estruturação desses 3 órgãos. E vem um outro destaque importante. Eles são mantidos, ao dinheirinho, mantidos com recursos da União. Pode ter recurso do DF também? Pode ter no DF, mas o DF faz só uma firula. O grosso do dinheiro para manter essas estruturas vem da União. E como a União é toda poderosa do dinheiro, se comparado com estados e DF, é por isso que essas carreira da PM, do Bombeiro e da Polícia Civil do DF são as melhores comparados com outras carreiras iguais nos outros estados, porque a toda poderosa União é que organiza e mantém. Muito bem. E aí, eu trouxe aqui para a gente rapidamente fazer uma análise do seguinte, daquela comparação entre a administração direta, também chamada centralizada, e a administração indireta ou descentralizada. Conceito. A administração direta é cada um dos entes federativos, União, Estado, DF, município, com a sua respectiva estrutura orgânica, os seus órgãos. Então, quando falar administração direta, entenda, é um dos entes federativos, União, Estado, DF, município, e seus órgãos, e sua estrutura de órgãos. Já a administração direta são as pessoas jurídicas administrativas, entidades, criadas por cada um dos entes federativos para desempenhar de forma autônoma uma parcela de suas competências. Aí serão as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e os consórcios públicos. Os fenômenos que vão criar cada uma delas estão aqui. Desconcentração. O que é? É o fenômeno administrativo por meio do qual uma pessoa jurídica integrante do Estado, União, Estado, DF, município, cria seus próprios órgãos e a eles redistribui internamente parcela de suas competências. Falou criação de órgãos, falou distribuição interna de competência, não tem o que pensar. Está falando do fenômeno da desconcentração. Agora, a descentralização, o que é? É criação de entidades, autarquias, fundações, empresas, e é uma transferência externa de competência entre pessoas distintas. Falou criação de entidade, de autarquia, de fundação, empresa, sociedade, falou transferência externa de competência entre pessoas distintas, descentralização. E aí eu fiz o destaque aqui para vocês, do que nós já mencionamos, a desconcentração também ocorre internamente dentro das entidades da administração direta, exceto nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, porque elas são regidas por direito privado. Na verdade, vai acontecer nas autarquias e nas fundações públicas de direito público.
Aqui é só para a gente relembrar, mas nós já temos uma live também com conteúdo épico, aprofundando, comparando a administração direta e indireta. E só uma pequena revisão para contextualizar com matéria de órgãos. Vamos lá. Órgãos, gente. Órgãos, eles não possuem personalidade jurídica. Eles não são pessoa jurídica. Nunca. Além disso, se não são pessoas jurídicas, não possuem patrimônio próprio. Então, os veículos, os prédios, equipamentos de informática, os bens que estão à disposição do órgão para que ele possa prestar o serviço, não são titularizados, não são de propriedade do órgão, são de propriedade da pessoa jurídica estatal a quem esse órgão está integrado. Além disso, como não são pessoas jurídicas, os órgãos não respondem por seus próprios atos. Os órgãos não respondem por seus próprios atos. E aí é preciso deixar bem claro o seguinte: alguns deles, que são os órgãos independentes, quem são eles? Na sua prova vai aparecer basicamente o seguinte: casas legislativas. Alguns deles possuem capacidade processual para defender em juízo prerrogativas inerentes à sua competência específica. Gente, capacidade processual, coloquem aí, capacidade processual é igual à legitimidade processual, que é igual à personalidade judiciária. Essas três expressões são sinônimas. Capacidade processual, legitimidade processual, para atuar em processo, personalidade judiciária. Elas podem ser utilizadas em prova de concurso. E o que isso significa? Capacidade processual significa a aptidão para ser autor ou réu ou interveniente no processo. Para ficar mais fácil para você, capacidade processual é a aptidão para ser autor ou réu em um processo judicial. É a aptidão para ir a juízo ou na condição de autor da ação ou na condição de réu para defender direitos e interesses próprios. Só vai ter capacidade processual como regra, quem tem personalidade. E se o órgão não tem personalidade, como regra, ele não tem capacidade processual. Mas nós temos exceções. Essa exceção aqui, gente, ela precisa de dois requisitos. Tem de ser órgão independente e tem de ir a juízo na defesa de prerrogativas institucionais ou específicas. Se não estiverem presentes os dois requisitos, ou seja, se não for um órgão independente que esteja indo a juízo na defesa de suas prerrogativas específicas, isso não será hipótese de capacidade
processual. O órgão não vai poder ir a juízo. O exemplo mais frequente que aparece em prova é o exemplo das casas legislativas quando vão ao judiciário na defesa de suas prerrogativas específicas de legislador. Aí a gente tem a capacidade. Deixa eu te dar um exemplo. Roberto falou que não entendeu. Calma, e nós vamos entender agora. Capacidade processual também determinada personalidade judiciária. Vamos fazer um desenho aqui? Vamos começar com um desenho maravilhoso aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui, tem que colocar o chão, porque senão diz que é doido. O psicólogo vai dizer que é doido. Vamos colocar assim, ó. Um desenho bacana. Beleza. Aqui, Senado Federal. Coloca no chat aí quem tem o sonho da vida de ser servidor do Senado. E aqui, Câmara dos Deputados. Aí. Simples assim. Beleza. Vamos trabalhar com a seguinte ideia. Vocês já devem saber, se não sabem ainda, vão saber quando se aprofundarem, se enveredarem pelo estudo do direito constitucional. Vocês devem saber o seguinte, que o processo legislativo ordinário, que é a elaboração das leis ordinárias e leis complementares, e até das emendas constitucionais, o processo legislativo na área federal, na União, ele é regido pelo princípio do bicameralismo. Duas câmaras. Bicameralismo. Então, se um projeto de lei ele começa aqui na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vai ser chamada de casa iniciadora. Professor, ela é sempre casa iniciadora? Não. Se o projeto iniciar no Senado, a Câmara vai ser casa revisora. E aqui, no nosso exemplo, vai ser a casa revisora. No processo legislativo. O projeto de lei é protocolado na Câmara, começa a tramitar, lá é aprovado. Da Câmara, vai direto para a sanção, o veto do presidente? Nada disso. Manda para o Senado, que exerce a função de casa revisora. Muito bem. O Senado tem três opções. Rejeita o projeto, arquiva, e aí só na próxima sessão legislativa. Ou então, ele aprova do jeito que está, manda para a sanção ou veto do presidente da República. E a terceira hipótese é o Senado altera substancialmente o projeto. Se o Senado alterar, ele vai ter de respeitar a prerrogativa institucional legislativa da Câmara dos Deputados de atuar como casa revisora da alteração. Ele vai ter que mandar o projeto de volta para a Câmara. Mas suponhamos que isso aconteceu, o Senado, em vez de devolver o projeto para a Câmara, não, ele mandou direto para a Presidência da República. Neste caso, o órgão Senado estará violando as prerrogativas institucionais da função específica de legislar, constitucionalmente prevista, da Câmara. O que a Câmara pode fazer? A Câmara pode impetrar o mandato de segurança no STF. Ela pode impetrar o mandato de segurança. Então, este órgão vai ter capacidade processual para ser o autor de um mandato de segurança no STF contra essa violação de prerrogativa feita pelo Senado e pelo presidente. Então, neste caso aqui, eu tenho um órgão independente que não está subordinado hierarquicamente a ninguém, a Câmara, indo ao judiciário na defesa de uma prerrogativa institucional específica, constitucionalmente prevista. Agora,
se um veículo utilizado pela Câmara se envolve no acidente, a Câmara não vai para juízo discutir questão de colisão de veículo. O veículo nem é dela, é da União. A União que se resolva lá. Pegaram esse assunto? Beleza. Muito bom. Classificação dos órgãos públicos. Classificação dos órgãos públicos. Este subtema, dentro do assunto de órgãos, ele não é difícil, mas ele requer detalhamento e memorização de muitos aspectos. Ou seja, trabalhar com a mente descansada e de forma bem pausada, concatenada. É justamente por isso que nós vamos deixar o aprofundamento deste tópico, vamos continuar abordando esse assunto no nosso próximo episódio, que por acaso é amanhã, do nosso raio-x da questão, episódio 56. Para que a gente possa descansar agora e a gente poder trabalhar minuciosamente essa parte de classificação e ainda fazer mais algumas questões para consolidar esse assunto da classificação dos órgãos públicos. Tudo bem? E aí, a Tatiana te perguntaram, até que horas vai a live? Vai até agora, a gente trabalha dentro do razoável aí. E não temos pressa, porque nós temos 4 lives por semana até o fim dos tempos. Esse é o meu projeto. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado por você me acompanhar aqui na minha live. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Avise aos amigos e inimigos que as lives da semana ficam no ar, ficam disponíveis no canal do YouTube só até o domingo seguinte, à meia-noite. Para você ver, rever, revisar, colocar no 2x, recomendar aos amigos, para você fazer a sua revisão, o seu aprofundamento. Tudo bem? Beleza. E professor, e essas outras lives todas? Calma que essas lives todas e muito mais conteúdos, elas vão ser disponibilizadas em breve lá na comunidade Emerson Caetano. A propósito, vai aqui na descrição desse vídeo, tem um segundo link para você acessar a lista VIP do que vai ser aí o recebimento de conteúdos e do que vai ser a nossa comunidade. Já se inscreva lá na minha página para você entrar na lista VIP. De qualquer forma, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Já estava boiando. Leu meus pensamentos. Estou estudando desde as 14 horas. Paulo, é isso aí. Então a gente vai encerrar. Mas, Paulo, se ficou muito pesado para você, você tem até domingo, às vezes no final de semana, para você colocar na velocidade 2x e rever esta live e outras que estão no canal. Tudo bem? Aguardo vocês amanhã no mesmo horário, às 21h05, impreterivelmente. Vamos para o episódio número 56 do nosso raio-x da questão. Daremos continuidade a essa parte de órgãos e traremos a análise de mais algumas questões para a gente complementar esse tema, esse assunto. De qualquer forma, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço, bom descanso. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até o episódio número 56, o próximo episódio do nosso raio-x da questão.